Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Dr. Marcos André, oncologista do Hospital 9 de Julho, para falarmos como a quimioterapia pode afetar a fertilidade. Roda a vinheta, produção! Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abralho. E para começar, responde para a gente como a quimioterapia funciona no corpo. Maravilha. Obrigado, Isabeli, a todos da Abralha aí pelo gentil convite. É um prazer falar com vocês. Quimioterapia lá de diversas formas, Isabeli. Os tratamentos oncológicos são oferecidos de várias vias, seja a via intratecal, pela via subcutânea, pela via intramuscular, pela via venosa. E a ação de cada uma delas depende muito do mecanismo, né, de atuação. Quanto que a quimioterapia ela atua em diversas fases do ciclo celular e também em diversos pontos da célula. Outros elementos de tratamento que não quimioterapia, eles agem atuando no sistema imune, na vasculatura, diminuindo vascularização, atuando em cima de proteínas específicas do tumor. Resumidamente, a quimioterapia age de diversas formas e em todas as células com alta taxa de replicação, ela atua e não por acaso a alopécia afeta-se bastante aí também as células da mucosa do trato gastrointestinal, que são células que se dividem muito rapidamente. Tudo que se renova muito rapidamente é rapidamente afetado pela quimioterapia, incluindo aí também as células relacionadas às células gonadotróficas, né? Então, ovário, o testículo. Então, todas essas são áreas muito afetadas, então às vezes tem a diarreia por conta da atuação especificamente na mucosa do intestino, mucosite oral também em função disso, então são meio que previsíveis esses efeitos, fora os efeitos um pouco menos comuns, que aqui eu acho que não cabe a gente ficar entrando tanto em detalhes. E a questão da fertilidade, doutor Marcos? O que pode acontecer com pacientes com câncer durante o tratamento oncológico? Essa é uma ótima pergunta. A fertilidade é um ponto de extrema importância porque uma parcela relativamente pequena do total de homens e mulheres em quimioterapia se situar numa idade reprodutiva, isso tem impactos muito pronunciados e importantes por diversos fatores, né? Acarreta alguns problemas de ordem psicossocial, de ordem laboral para o país, né? Para as empresas. Tem uma questão também de ter um enriquecimento de síndromes genético-familiares nessa população mais jovem. Então, quanto mais jovem, há uma chance de encontrar um pouquinho mais de alterações genômicas presentes. E o pior também, alguns pacientes são diagnosticados em fases um pouco mais tardias, em função da não desconfiança, seja do paciente ou até da equipe médica que o assiste, porque não é geralmente a idade qual incorre em maior frequência esses tumores e acaba gerando porque esses diagnósticos sejam até um pouco mais tardios. E do ponto de vista da fertilidade, os ovários e os testículos estão ativamente produzindo seus elementos reprodutivos. Então, o óvulo ele é francamente afetado, aqueles folículos que vão liberar os óvulos, eles são francamente afetados pela quimioterapia diretamente, com a toxicidade direta gonadotrófica, e as células testiculares igualmente. Então, não só essa ação direta, mas uma ação no estroma, né, no meio ambiente onde se situa aquele folículo, diminuindo a viabilidade daquele folículo e também até o tempo de vida, né, a qualidade e a quantidade desses folículos. Ainda tem um terceiro mecanismo de ação contribuinte aí para essa infertilidade, que é a diminuição de vasculatura. Então, há uma escassez, uma atrofia, uma atresia desses vasozinhos que nutrem os folículos, e isso tudo contribui para a infertilidade. Tem vários fatores que impactam na atuação e na ocorrência da infertilidade. Pode ser uma infertilidade de curta duração ou mais longa duração. Tem basicamente aí uns 5 fatorzinhos que atuam nisso, que é o tipo de droga, medicamentos antracíclicos, medicamentos alquilantes, ciclofosfamida, cisplatina, são medicamentos bastante tóxicos para os folículos e para as células lá ali na espermatogênese. A dose utilizada também é importante, a frequência com que essas medicações são dadas, a idade do paciente, então o paciente que já está mais ali aproximando na casa dos 40 anos, então a taxa de infertilidade acaba aumentando bastante, e a via de administração, né? Então, medicamentos por via intratecal, via intramuscular, subcutâneas, oral tem um pouquinho menos, levemente menos do que as venosas de taxa de infertilidade. Então, todos esses panoramas aí
giram e orbitam ao redor desse tema relacionado à infertilidade. Mas é importante dizer que todo paciente em quimioterapia deve ser pré-tratamento testado para o beta-HCG para excluir uma gravidez e, uma vez começando a quimioterapia e não estando grávida, obviamente tem que ter a preocupação com métodos contraceptivos para não engravidar pelo risco da teratogênese. Então, e mesmo depois do fim da quimioterapia, é necessário guardar um tempo de aproximadamente 6 meses para não engravidar, porque, seja o homem, seja a mulher, porque a qualidade desses espermatozoides, desse óvulo, acaba sendo afetada. Então, é necessário renovar aquele pool de folículos e de espermatozoides antes de gerar uma nova vida de engravidar. Tem que ter essas precauções realmente quando se pensa na questão fertilidade. Está gostando desse conteúdo? Se inscreve no canal da Abralia e assista todos os vídeos. Tem muito conteúdo sobre o mundo do câncer e doenças do sangue. Não fique de fora dessa. Doutor, e para finalizar, a infertilidade, ela pode ser temporária ou será perpétua? Não, veja, a maioria dos pacientes, a maioria esmagadora, praticamente todos os pacientes em quimioterapia citotóxica venosa vai entrar em amenorreia, por isso que é importante, como eu falei, os métodos contraceptivos, porque a cessação da menstruação não necessariamente significa a cessação de ovulação. Então, tem paciente que mesmo parando de menstruar, engravida. Esse é um ponto importante. E não pode engravidar durante a quimioterapia pelo risco teratogênico. Esse é um primeiro parâmetro, né? Uma vez cessando a menstruação e a ovulação, essa paciente, a maioria das pacientes volta a ovular e volta a menstruar. O tempo para isso ocorrer é muito pessoal. Tem pacientes que voltam já depois de 3 meses. Tem outras que ficam 2 anos sem menstruar. Quanto mais velha, maior esse tempo que a gente observa na prática e na leitura dos estudos. Isso vale também para a capacidade reprodutiva. Tem pacientes que rapidamente já retomam, tem um grande pool folicular ali nos ovários, mas é importante isso que você perguntou, Isabeli, porque tem pacientes que, mesmo com todas as precauções, não retomam a capacidade reprodutiva. Esse é um ponto de bastante estresse para alguns pacientes também. O médico oncologista tem que conversar sobre isso, sobre esse risco, oferecer os métodos de proteção, né? Então, tem que estocar o ócito ou o embrião para aquelas pacientes que queiram, ou estocar tecido ovariano, né? Esse tecido ovariano acaba sendo o principal método que se usa para a pediatria. Eu particularmente não trato crianças, só trato pacientes acima de 18 anos, mas na infância, essas crianças, muitas vezes as crianças nem ovularam ainda, nem menstruaram, então não tem o que guardar de ócito ou de embrião, então se guarda o tecido ovariano especificamente nos homens, ou quando é criança, então se guarda, faz a estocagem de tecido testicular. Mas é importante sempre salientar que isso existe, tem que oferecer para os pacientes, nem são todos que conseguem guardar material, porque é caro, são métodos invasivos, são métodos que requerem muitas vezes grandes dosagens hormonais para estimular os ovários. Então, você imagina uma paciente que tem um câncer de mama, um câncer de ovário, que é sensível à manipulação hormonal, e a gente está dando grandes doses de estrogênio. E tem que pesar muito, muito bem para quem, quando, por quê, em que situação, qual o tipo de tumor. Então, são muitas particularidades que têm que ser conversadas. A psicóloga do serviço também tem que entrar junto, conversar. Os pacientes têm que estar cientes que existe um risco, mesmo que pequeno, de infertilidade permanente, né? E não temporária, como é a maioria, mas alguns, infelizmente, acabam ficando definitivamente. Por isso que é importante para quem quer preservar a fertilidade, ainda ter filho depois de um tratamento oncológico, é necessário estocar para a gente mitigar o máximo possível esse risco de infertilidade. Doutor, nós chegamos então no final da nossa gravação. Você gostaria de deixar algumas considerações finais? Eu acho que eu já falei bastante, Isabeli. Eu acho que é isso. Eu fico com essas mensagens, eu fico à disposição. Agradeço o convite de vocês e a sua condução e fico às ordens, tá bom? Um grande abraço e sucesso a todos aí. E aí, gostou do conteúdo? Curte, comenta e compartilha. Na próxima semana nos vemos novamente. Tchau, tchau!